Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca Neri e essa Francisquinha. Nós estamos aqui para trabalhar com PPT, Pesquisa e Produção de Texto. Enquanto isso, Francisquinha vai ficando por aqui. Mas em todo início de aula, o que a gente sempre fala? Pegou o lápis, pegou o caderno para fazer as anotações? Olha aqui, o da Francisquinha, ó, todo dia ela traz e já deixa aqui preparado. Por que a gente precisa anotar, crianças? Porque algumas coisas que nós falamos aqui nas aulas da TV não está no material da plataforma. Então, por isso que tem que anotar para não esquecer. Faça as anotações, as observações para tirar dúvida na escola, tirar dúvida com o professor, no grupo da tua turma, certo? Mas quem lembra onde foi, qual o assunto que nós trabalhamos na última aula? Lembra? Foi um gênero textual. Eu até falei que era um gênero que toda criança se apaixona. Mas e depois que cresce, não deixa de se apaixonar, continua apaixonando. Lembra? Olha só, histórias em quadrinhos. Então, olha só, trabalhamos a história em quadrinho e nós até falamos o que era a história em quadrinho. O que é? É um gênero que trabalha as histórias numa narrativa em sequência, traz as suas histórias nos quadrinhos. E o que é interessante, nem sempre a imagem que está no texto, no gênero, pode ser somente verbal, tem que ser a expressão, o olhar, a fala, às vezes aqueles balõezinhos que está dizendo algo que você tem que prestar bastante atenção, inclusive nas expressões faciais das personagens, certo? Eu até citei, inclusive, que nós temos também o quê? O quadrinho japonês, o mangá, não foi? Então, assim, que é apaixonante, expliquei que o mangá é diferente do nosso, enquanto o nosso começa aqui do início. Lembra que eu falei do mangá começa aqui? De trás para frente? Pois é. Mas na aula de hoje, olha só, nós vamos trabalhar um outro gênero. Qual é o gênero? Nós vamos trabalhar o gênero entrevista. Já ouviram o que é entrevista? Com certeza vocês já viram na TV. Já ouviram em algum programa? Mas olha na tela comigo, olha a pergunta. Mas o que é entrevista? Você sabe o que é uma? Vamos descobrir juntos? O nome já fala, ó, entrevista, entre a vista, um olhar, cara a cara, olho no olho. Então, entrevista é um diálogo entre duas pessoas ou mais, o entrevistador ou os entrevistadores e os entrevistados. E qual é a função deste gênero, professora? A função é informar sobre a opinião de ideias de uma pessoa ou de um grupo. E o que a entrevista traz? A função geralmente é um texto informativo. Ele é vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, hoje, Face, Instagram, entre outros meios de comunicação. E há diferentes tipos de entrevista, vai depender do que a pessoa está buscando. Por exemplo, tem a entrevista jornalística, tem a entrevista de emprego, a pessoa que está precisando de trabalhar, ela vai se preparar, vai se organizar e fazer a entrevista de emprego. A entrevista psicológica, para análise psicológica da pessoa, a entrevista social, entre outras. E elas podem fazer parte também de texto jornalístico, por exemplo, uma notícia e uma reportagem. Mas para que possamos entender melhor, criança, o que nós vamos fazer agora? Olha só, hoje eu e Francisquinha, nós fomos atrás de pessoas para a gente entrevistar. Não podemos trazer até aqui, estamos na pandemia, evitar aglomeração. Mas nós escolhemos uma pessoa muito simpática, muito legal, né, Francisquinha? Você gostou, Francisquinha, de entrevistar? Ah, estão curiosos? Agora, olha na tela a pessoa que nós entrevistamos. Algumas crianças conhecem. Por que algumas crianças conhecem? Nós convidamos a professora Priscila do Carmo. Ela é professora lá na ETI Olga Benário. Ela atua no primeiro aninho, assim como vocês, e é da turma 1202. Ou 1201, 1202 é a nossa, né, Francisquinha? Trocamos. E devido à pandemia, o que nós fizemos? A entrevista foi virtual, foi via chamada telefônica, usamos o WhatsApp, usamos o telefone, certo? Então, vocês vão acompanhar comigo, crianças, eu vou ler a entrevista que nós fizemos com a professora Priscila e vocês vão prestar atenção. Por quê? Porque depois nós vamos trabalhar com o texto, nós vamos explorar algumas informações, combinado? Então, a professora Priscila, que vocês viram a foto aí na tela agorinha, nós fizemos algumas perguntinhas básicas.
Nós perguntamos para ela: professora, poderia dizer o seu nome completo? Aí ela respondeu: Priscila do Carmo Nunes. Aí nós perguntamos: qual é a sua profissão? Porque nós sabemos, mas o público que vai estar ouvindo não sabe a sua profissão, professora. E ela respondeu: sou professora. Aí perguntamos: por que escolheu esta profissão? Ela parou um pouquinho, pensou, olhou para a gente, sorriu e falou: por gostar de ensinar. Falou com toda firmeza. Aí perguntamos: há quanto tempo, professora Priscila, a senhora está atuando nessa profissão? Aí ela respondeu: em Palmas, há 13 anos e no total 17 anos. E perguntamos: o que mais gosta na sua profissão, professora? E ela respondeu: o sorriso das crianças. Então, crianças, ó, sorria, a professora gosta de sorrisos. Aí perguntamos: e o que menos gosta? De novo, ela parou um pouquinho, pensou, sorriu, e aí ela respondeu: não gosto de sala muito pequena ou muito cheia, fica difícil e dificulta o aprendizado. Então, assim, a sala muito cheia, a professora não tem muito tempo para dar atenção para todas as crianças e aí termina dificultando a aprendizagem da criança. Aí nós perguntamos o seguinte: e o que mais está difícil nessa pandemia, professora? Aí ela respondeu: ficar longe da sala de aula. Nós paramos, agradecemos e falamos: só uma última pergunta, professora. Se tivesse que mudar de profissão, que profissão a senhora escolheria? E que mensagem a senhora deixaria para essas crianças agora? Aí ela respondeu: talvez psicóloga. Aí, e que recadinho deixar para as crianças? Ela respondeu: crianças, estou com muita saudade de cada um. Sinto falta do sorriso, das gargalhadas, das perguntas engraçadas, mas sei que logo vai passar. E quando passar, quero um abraço bem apertado, que só vocês sabem dar. Beijoca, meus amores. Prestaram atenção? Então, assim, isso é uma entrevista, é um texto, como eu falei para vocês, envolve quem está entrevistando, no caso, eu e a Francisquinha, e a entrevistada, a professora Priscila. E pode entrevistar grupos, tanto dos entrevistadores, quanto também grupo de entrevistado. Então, olha só, vocês viram, entrevista é um bate-papo, com pergunta de interesse ao público. Claro que tem algumas entrevistas que está preocupado com fofocas, e aí faz perguntas que não tem interesse nenhum e não traz nenhum crescimento. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, quer dizer, falando, perguntando e o outro respondendo, uma conversa e que produz uma interação entre essas pessoas, o entrevistado e o entrevistador, enquanto o entrevistador faz as perguntas, o entrevistado responde. E a resposta é sempre assim, que alguém vai ouvir, que vai trazer algo para render a conversa, para render. Mas, e aí? Vocês sabem quais, se você pegar um texto, por exemplo, só em pegar esse texto aqui, se não tivesse o nome entrevista, será que saberia que isso aqui é entrevista? Por isso que é importante a gente saber quais as características mais claras que vocês são pequeninos. Primeiro, é um texto informativo, de opinião. Segundo, a presença do entrevistador e do entrevistado. Nesse caso, devido à pandemia, fizemos o quê? De forma virtual, mas com a participação dela. A linguagem dialógica e oral, é uma conversa, é um bate-papo. Mas agora, criança, é a sua vez de pensar numa entrevista. Mas antes a gente vai facilitar. O que nós fizemos e que está no teu material na plataforma? Nós temos um pequeno guia, algumas perguntas que vocês poderão utilizar na entrevista de vocês. Acompanhe comigo na tela, que aí vocês vão entender melhor. Olha só algumas perguntas que vocês podem fazer na hora de entrevistar. E pensando assim, a questão é o seguinte: quem vai entrevistar para vocês organizar a pergunta? Por exemplo, qual o nome? Por mais que você conheça a pessoa, o público não conhece. Outra pergunta aí, olha só, na segunda linha dessa tabela. Qual a idade? Vai depender do motivo da entrevista, gente. Vocês não vão sair por aí perguntando a idade das pessoas sem motivo. Onde nasceu? Onde mora? Qual a sua profissão? Por que escolheu essa profissão? O que mais gosta de fazer nas horas vagas?
Porque por mais que a pessoa seja um profissional, ela tem uma vida fora da profissão. E você pode perguntar, e quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Entenderam? Então, quem que vocês podem escolher, crianças? Vocês podem escolher alguém da família de vocês. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser um tio, um vizinho, que claro que não vai aglomerar nesse momento, vai fazer essa entrevista e pode usar esse guia que nós fizemos, essas perguntinhas, e pode criar outras, isso é só uma ideia. Agora, se vocês, pensem agora, se tivesse que entrevistar uma pessoa renomada, famosa, quem que vocês entrevistariam? Uma pessoa que você curte, uma pessoa que você admira, quem? Pensou? Então, assim, pensou? E nós, francisquinhas, se fôssemos entrevistar, quem que nós entrevistaríamos? Eu, por exemplo, francisquinha, se eu fosse entrevistar, eu ia escolher em algumas áreas. Por exemplo, na área de gestão, a gente poderia estar entrevistando a nossa prefeita, saber dela, assim, para ela nos falar quais são os planos, os sonhos, os projetos para Palmas nos próximos anos, não é? Seria interessante. Na área educacional, a gente poderia estar entrevistando a nossa secretária municipal ou o diretor de ensino fundamental para estar falando dos nossos anseios para 2021. Se fosse na área, por exemplo, econômica, poderíamos entrevistar o nosso secretário de finanças. Na área cultural, tem muitos, inclusive aqui no Tocantins nós temos Genésio, nós temos a Nacha, nós temos algumas outras. Mas agora o que nós vamos fazer? Como é aula de PPT, é pesquisa e produção, olha só, a palavra entrevista. Observe só, a primeira letra, qual é a última letra? Quantas vogais, quantas consoantes, quantas sílabas. E uma curiosidade, vocês sabiam, crianças, que a palavra entrevista, ela tem a origem, por exemplo, no francês? O francês que fala assim, ó, entrevoir, o ato de ver. Ou do latim, que fala intervidere, que aí vocês estão observando. Agora, acompanha comigo, aqui, ó, a palavra que eu mostrei já, entrevista, e que ela tem uma palavra escondida nela, ó, entrevista, entre uma vista e outra. Vamos lá? Quantas vogais, ó? Entrevista, certo? Eu vou pegar o pincel vermelho para destacar para vocês. Primeiro nós vamos marcar as vogais, olha só. I, A. Quantas vogais? Pensaram? Quantas que deu? 1, 2, 3, 4. 4 vogais. Quantas consoantes? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consoantes. E sílabas. Como que a gente separa? Ó, vou falando. Entrevista. Quantas? Olha só. 1, 2, 3, 4. Então, a palavra entrevista tem 4 sílabas, entenderam? Se a gente quisesse, a gente poderia facilitar recortando aqui as sílabas, contando as vogais, separando numa caixinha, para facilitar a compreensão. Então, crianças, a nossa aula hoje, nós falamos sobre gênero textual, entrevista, que é o ato de falar, em perguntar para o outro, que tem um entrevistador e o entrevistando, sobre assuntos de opiniões, que ele vai dar opinião sobre determinado assunto. Mas antes de fechar nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma leiturinha de deleite, só para fechar nossa aula hoje. Olha só. Ou isto ou aquilo, Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva, ou se põe o anel, ou se põe o anel e não calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar no mesmo tempo em 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto, ou aquilo, ou aquilo, ou isto. E vivo escolhendo o dia inteiro, não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou se é aquilo. Crianças, fique bem,
Não esqueça que além da aula vocês precisam acessar a plataforma. Se não consegue, procure a escola, faça as atividades, se precisar assista a aula novamente. Fique bem, tudo isso vai passar e logo logo vamos estar de volta.